Salve, salve, sétimo ano! Como estão? Todos bem aí, descansados para o segundo bimestre? Não sei quantos ficaram sabendo, eu fiquei hospitalizado por 4 dias nessas férias. Agradeço aqueles que ficaram sabendo, que oraram, que mandaram mensagens, né? Agora já estou bem melhor, não é Covid, graças a Deus, né? Estou aí me recuperando, já estou bem, tá? E nesses dias que eu estive hospitalizado, eu acabei refletindo aí sobre um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em 2 Coríntios 12:10. Paulo deixa uma frase lá dizendo assim: quando me sinto ou quando estou fraco, aí sou forte. E nesse momento que a gente fica hospitalizado, talvez é o momento que a gente mais cai assim na realidade ou em si, que a gente não é nada, que a gente é frágil, limitado, depende ali das pessoas, da equipe médica, depende ali da equipe de enfermeiros, depende aí das pessoas, geral, total, Então, como a gente é limitado, frágil, e aí, Deus começa a agir, essa fragilidade, essa dependência, e Deus começa a se revelar. Então é isso que eu gostaria de deixar com vocês. Se vocês estão num momento aí de fragilidade, se sentindo fracos, às vezes meio depressivo com tudo que está acontecendo, ou tristes e tal, sentindo falta de alguém, então ore, busque a Deus que Ele se revela a você como se revelou a mim lá no hospital, através de mensagens, de textos, através de pessoas aí que intercederam, que mandaram mensagem de apoio, assim. Então, que Deus te abençoe, tá bom? Agora nós vamos falar aí sobre o segundo bimestre. Nós vamos falar aí sobre o renascimento cultural. Na verdade, a gente vai falar sobre o renascimento, começando com o cultural, que é uma fase bem importante aí. E então vamos lá, beleza? Vem comigo. Pensando aí sobre os aspectos culturais da Europa medieval e essa transição aí para a Europa moderna, Então, a alta idade média, como é dividida assim, é uma produção cultural desvalorizando aquilo que é terreno, valorizando o que é sagrado. Então, se a gente for ver no aspecto cultural, aí nas artes, a gente vê quadros de anjos, quadros de personagens bíblicos, quadros de algo em relação ao sagrado, ao divino, e muito pouco sobre questões terrenas. Então, também a questão da ruralização, o povo do campo, dos feudos, o homem à margem de toda essa produção artística. Então, também não tinha muito essa questão popular assim, em relação às artes. E o monopólio de alguns grupos privilegiados, principalmente aqueles em alguma ligação ao clero, à igreja, que controlava o campo cultural. Então, a igreja determinava as tendências culturais, digamos assim. Já na baixa Idade Média, antes ali da transição para a Idade Moderna, aconteceu o desenvolvimento do comércio, Então algumas feiras, questões mais urbanas, então, começaram a acontecer principalmente com os burgos, que é essa classe que os burgos se transformaram, ou é o início aí da burguesia, Então essas feiras dos burgos aí houve um interesse pela cultura novamente. Então, também surgiu algumas escolas leigas, não ligadas à igreja, então frequentada pelos filhos dos burgueses. Então, essa tendência é um pouco se afastar da questão religiosa em si, vindo aí para um campo mais terreno. E o contato, através do comércio com o Oriente, então veio a questão do papel, onde se possibilitou a arte assim mais popular e
os bizantinos de Constantinopla vieram, né, com essa cultura aí grega, e aonde a cultura grega não tem o apelo assim do divino. Então a arte grega tem muito a ver com, né, o homem. Então tudo isso influenciou essa transição aí da Idade Medieval para a Idade Moderna. Aspectos ainda culturais da Europa medieval, né? Veio a invenção aí da imprensa por Gutenberg no século XV. Então as obras assim em maior quantidade em relação aos livros, né? Essa imprensa aí levou os livros a serem acessíveis às pessoas, até mesmo a impressão de artes assim no papel. Então a imprensa possibilitou essa ideia da centralização do ser humano na produção do conhecimento e a crítica da realidade. Então, algo bem mais terreno. E em 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, os otomanos, não é os manos aqui, é os otomanos. Então, a Itália foi o refúgio, né, desse pessoal que saiu de Constantinopla, e veio alguns eruditos aí bizantinos trazendo toda a cultura aí da Grécia e também da Roma antiga, então que tinha mais a ver com os costumes da vida mundana. Então refletiam muito mais isso do que, claro, o divino como era ali na Europa. Agora nós vamos falar sobre o humanismo. Então na Baixa Idade Média também houve essa busca aí pela antiguidade clássica e veio com isso aí esse embrião do movimento artístico, literário, científico que viria na Europa através desse resgate aí das questões humanas. Então esse movimento chamado humanismo, né, traz o homem no centro das perguntas, indagações e preocupações. Deixa-se um pouco o divino e traz o homem no centro, lembrando então que isso é chamado antropocentrismo, que é o homem no centro, e até a Idade Média, né, era o teocentrismo, Deus no centro, né? O humanismo então busca aí os métodos de estudo da linguagem clássica, estudo da natureza, também a questão da crítica na investigação científica. Deus ou o divino não explica tudo, mas precisa ter uma prova aí cientificamente. Então, essa renovação aí desencadeou todo aí o movimento que é chamado aí do renascimento renascentista, todo o movimento renascentista. O significado do termo renascimento. Então, é a ideia do novo nascimento da cultura europeia. Então tem mais a ver aí com a Europa, porque na Grécia, então, e em outros locais, né, a cultura não teve essa ênfase aí do divino, só do divino, né, como a Europa. Mas a Europa, então, essa retomada e um novo nascimento para essa cultura europeia. A ideia do Renascimento, então, tinha aquela ideia negativa de tudo que era da Idade Média. Então, a Idade Média é considerada como a Idade das Trevas em relação à cultura. Para alguns, né, historiadores do século XX, considera-se que essa transformação começou lá na Idade Média, né? E para alguns historiadores, não, né? Os historiadores mais dos séculos passados achavam que era o rompimento, essa nova descoberta. Já os historiadores mais recentes alegam, né, e falam que essa transformação já começou na Idade Média, né? E essa valorização aí da cultura e toda a arte clássica já vem lá uma retomada da Idade Média. Então,
devemos olhar sim o Renascimento sim como uma expressão extraordinária aí, na produção de toda a arte, de expressões da cultura, de valores, de costumes, de uma mudança grande acontecendo aí. Mas algo já estava acontecendo na Idade Média. Vamos então ao trabalho, né? Os exercícios 1 a 3 da página 65, exercícios 4 e 8 da página 68, e eu gostaria que vocês fizessem então um quadro comparativo entre a Idade Média e Moderna, principalmente a questão dos valores. Tá? Então, você pega lá a Idade Média, quais eram os valores em relação a isso que a gente falou, sobre as ideias, sobre a fé, sobre a razão, né? Sobre o homem em si mesmo, né? E faz um quadro comparativo, deixei o modelo lá na trilha de aprendizagem, tá bom? Nos vemos na aula no Google Class. Abraço, beijo!